nossa aula de história de hoje é sobre a formação do povo de Curitiba e vamos falar um pouco sobre a imigração, ok? Então, o Paraná é um dos estados que mais possui etnias diferentes no Brasil. E de povoado, de cidade pequenininha, de vila, a metrópole que Curitiba é hoje, a imigração fez uma diferença enorme no perfil da nossa cidade. Europeus, africanos, asiáticos e também pessoas do nosso país, do Brasil, de todos os lugares, de São Paulo, de Minas, 2 baianos muito importantes que vieram para Curitiba, ajudaram a construir a nossa cidade e fazer o que ela é hoje, com muito trabalho e dedicação. Nós já sabemos, já tivemos na aula anterior, a ideia de que os povos que habitavam os campos de Curitiba foram os povos indígenas. Nós chamamos eles de povos originários, certo? Então, 2 nações predominantes, porque no nosso estado, outras nações, outras etnias indígenas também habitaram o Paraná. Mas nós destacamos aqui a nação G, com com a diversidade de povos, e a nação também Tupi-Guarani. E a gente destaca os tinguis, que eram eles que habitavam a região dos campos de Curitiba. Isso a gente já sabe, certo? Os povos pré-ceramistas e ceramistas, eles são estudados pelos historiadores porque nos achados arqueológicos, nas pesquisas, foi observado que haviam povos que eram nômades, que não se fixavam no mesmo lugar, e eram grupos menores que coletavam alimentos e estavam sempre mudando de lugar. Esses não produziam artefatos, utensílios, não produziam a cerâmica. E os ceramistas, que eram grupos bem maiores e que já se fixavam em um local, eles escolhiam um local para viver e produziam sim utensílios e a cerâmica. E aí, por isso, começavam a preparar e a guardar alimentos. Essa é uma questão importante na evolução, ok? Bem, o povo curitibano, então, se formou a partir de indígenas, portugueses, negros africanos e espanhóis. Por que e quando essas etnias estavam por aqui? Os portugueses, também os negros que vieram trazidos pelos portugueses e espanhóis, estavam aqui em busca na época do descobrimento, dos desbravadores, do ouro, né? Do período do tropeirismo, do gado. Aqui nós vamos acelerar um pouquinho a história, porque nós já estivemos conversando sobre isso, certo? Dos ciclos da madeira, depois da erva mate, e um detalhe importante, que no período do Tratado de Tordesilhas, Curitiba estava numa região que pertencia à Espanha, certo? Então é claro que havia espanhóis por aqui também. Entretanto, Curitiba foi uma cidade praticamente fundada por portugueses em território espanhol. No censo de 1772, moravam em Curitiba 1.939 habitantes. Tinham 1.939 moradores. Dá para ter uma ideia? É uma vila muito pequenininha, né? Imaginem só, o ano passado em Curitiba tinha a previsão, né, de 1.933.000 pessoas. A previsão de 2020 não é um dado fechado ainda, então nós temos mais de 2 milhões, nós somos uma metrópole, certo?
Outra possibilidade de comparação, talvez a gente possa ter, né? Nós temos a Regional da SIC. A Regional da SIC tem mais de 200 mil pessoas, né? E naquela época Curitiba tinha quase 2.000 pessoas, né? Só para a gente ir se reportando aquele tempo e fazendo algumas comparações, certo? A imagem é a imagem do Jean-Baptiste Debré. Ele foi um exímio artista, um artista muito importante para a história do Brasil. E ele veio para o Brasil na missão artística francesa. Ele documentou o nosso Brasil, o cotidiano, a natureza, a cultura. Ele foi bastante importante. E ele registrou também na sua arte a nossa cidade de Curitiba. Então, com o desenvolvimento econômico, Curitiba ganhou força e vocês já viram que essa é uma informação da aula anterior. Curitiba foi elevada à categoria de cidade em 1842. Vamos lembrar uma coisinha? 1800, o século, aqui é século XIX já, o século é sempre um número acima, certo? Então, 18.800, século XIX, tá? Vou voltar ali. Com a emancipação política do Paraná, em 1854, o incentivo à colonização, Curitiba recebeu, então, os imigrantes europeus. E aqui vocês estão vendo a imagem da Praça Generoso Marques. Aquilo que vocês estão vendo ali na imagem, sabe o que era? O mercado municipal, que na época era ali na Praça Generoso Marques. Depois o mercado se mudou. Esse mercado ali, na ocasião, Dom Pedro II veio para Curitiba em 1880, foi visitado pelo Dom Pedro II, ok? Então, Curitiba, aqui a gente tem uma imagem para a gente fazer uma ideia e se reportar aquele tempo. Vamos imaginar a questão da iluminação, por exemplo, da cidade. Em 1800, no início do século XIX, a iluminação, sabe como era? Não era com lâmpada elétrica. A primeira iluminação era com óleo de peixe ainda por cima. Então tudo isso, claro que foi mudando com o tempo, né? E de certa forma até muito rápido, né? Mas é só para a gente ir imaginando qual era a situação dos imigrantes quando vieram para cá, né? Alemães, italianos, suíços, franceses, poloneses, ucranianos fizeram a cidade crescer e mudaram muitos hábitos locais. Nós temos aqui a casa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa casa originalmente foi construída no bairro do Portão, sabiam? E ela foi deslocada, transferida. Hoje ela está no bairro, no Juvevê, na rua José de Alencar. Imaginem então, na época que ela foi construída, os imigrantes aqui tinham uma floresta de araucárias e de madeira em abundância. Inclusive, nós vamos ver mais adiante que os primeiros colonos construíram as suas casas com os troncos das árvores encaixados, característica das casas dos poloneses, por exemplo, nós vamos ver. E da mesma forma como eles construíam as casas no país, no local onde moravam, se fazia frio ou nevava no local, no país onde moravam, da mesma forma construíram as casas de madeira aqui. Então, se nevava, construíam a casa esperando a neve, com os telhados ou as varandas. As casas de madeira de Curitiba são famosas. E nós temos ali os lambrequins, que são aqueles enfeites, mas que ajudavam a chuva a pingar, certo? O que os imigrantes traziam na bagagem? Imaginem que naquele tempo a comunicação não era rápida como é hoje.
não se tinha imagens, não se tinha fotografia, não se tinha ideia. Então, muita coisa era imaginada, né? Então, eles tinham muitos sonhos, muita esperança. A situação da onde eles vieram, da Europa, esses imigrantes dos quais estamos falando, não era uma situação nada boa, nada confortável, nem do ponto de vista social, muito menos econômico, né? Então, de fato, muitos deles precisaram vir buscar outras opções de vida e vieram, inclusive, em etapas. Então, eles tinham sonhos, esperança, trouxeram conhecimento, porque lá já havia toda uma vida construída, já havia uma história, já havia, mesmo os que morassem afastado da cidade, já havia toda uma educação, né? Havia escola, havia todo um processo. Força de trabalho, não é? Inclusive precisa ter coragem para deixar a terra, né? Deixar tudo, né? E ir para um mundo, um lugar nada próximo, muito distante, por sinal, e ir para um mundo completamente desconhecido, fazer uma vida completamente nova. E equipamentos e tecnologia. E esse foi um diferencial muito grande, nós vamos ver, porque a tecnologia da época, para a época, nossa, fazia maravilhas. E isso tudo veio para Curitiba, fez grande diferença, sabe? Então a cidade recebeu engenheiros, arquitetos, industriais, comerciantes, farmacêuticos, cada um sabia fazer uma coisa diferente, médicos, né? Cada um sabia fazer uma coisa diferente e isso foi incrementando a cidade. E foi um boom, né? Foi, à medida que foram chegando, isso foi modificando e foi trazendo um panorama completamente diferente. Os primeiros a chegar foram os alemães. Bom, ali nós temos um cartão postal daquela época, do centro histórico da cidade, porque foi o local onde eles se instalaram, né, primeiramente. Nem todos se instalaram na cidade. Muitos imigrantes foram para as regiões rurais. Nem todos eles nem queriam, né, a região da cidade, iam fazer outro tipo e foram para outros lugares também, tá? Bem, reparem bem ali, tem a Casa Hoffmann, para quem prestou atenção em outras imagens, em outras aulas, as duas igrejas ali, enfim, quem conhece bem consegue identificar os pontos, certo? E como eu disse já, vieram em etapas, né? Os primeiros certamente vieram e tiveram que construir suas próprias casas, né? Então os alemães na indústria, no comércio, na cidade, eles tiveram esse destaque, né? O Florian Essenfelder, é claro, primeiramente a gente sabe, ele foi a Buenos Aires com a família, mas depois ele se estabeleceu aqui em Curitiba e teve uma fábrica, uma produção muito bem sucedida com o instrumento musical, né? Então, Curitiba teve fábrica de pianos, Curitiba teve fábrica de fitas, a fábrica de fitas Vensky, lá na Praça do Expedicionário, atualmente, próxima, fábrica de carroças, padaria, olaria, relojoaria, padarias, né? Muitas coisas. A farmácia, o Carlos Augusto Stelfeld, foi o primeiro farmacêutico da cidade e ele também fez a primeira pasta, não era creme, era pasta dental aqui na cidade de Curitiba, né? Tudo isso era novo, né, aqui. Padaria já no início do século XX com equipamentos, o comércio com a Alemanha era muito, digamos, intenso. Então, vinham equipamentos que não existiam aqui. E um material que trouxeram, que foi muito importante, era a serra hidráulica,
né? Porque uma serra hidráulica constrói com madeira de casas, móveis e muita coisa, né? Então a serra hidráulica que trouxeram foi muito importante e o arado também. O arado daí contribuiu muito na agricultura, porque ganhava-se muito tempo com o trabalho. Então foram equipamentos que trouxeram, que ajudou bastante no trabalho e na transformação rápida do processo na cidade. Os franceses, olha lá o pão francês, abriram padaria também. Então, franceses chegaram em 1869, fundaram a colônia argelina, onde é atualmente o bairro Bacaxiri, e também se dedicaram à educação. Colégio Sion, Colégio Cajuru, também tiveram influência e o trabalho de imigrantes franceses, ok? Importantes. Os poloneses chegaram em 1871 e criaram as colônias Tomás Coelho em Araucária, Murici em São José dos Pinhais, Santa Cândida, Orleans, Lamenha, Pilarzinho, Abranches, quer dizer, em todo lugar da cidade. Não é à toa que eles têm uma grande colônia hoje, a maior do Brasil, em Curitiba. E ali nós vemos a Casa da Cultura Polonesa, certo? Em São José dos Pinhais, a Casa da Cultura. Os poloneses, então, muito religiosos, atuaram na lavoura e no comércio. E hoje, como eu já disse, a maior colônia em Curitiba. O pirogue dos poloneses é muito famoso aqui, é o pastel cozido. Depois, precisam ver a receita. Vejam só que interessante, a construção rural dos poloneses lá em 1912, 1919, começo do século 20. Vou ler para vocês. O homem sem terra esmorece, como a árvore arrancada do solo. Construí minha propriedade. Anualmente recebia a visita da cegonha. Os colonos mais velhos orgulham-se de possuírem 15, 16 e até 23 filhos. Se um batalhão desses marchar para a roça, o trabalho necessariamente terá que render. Memórias de Kosianski, pelo historiador Roman Wachowiecki, Anais da Comunidade Brasileira Polonesa. Puxa, se hoje 3, 4, 5 filhos, né, considera-se um bom número de filhos, quem dirá 10, 15, 16, 20 filhos, 23. Mas foi assim que a cidade cresceu, né, com as famílias numerosas dos imigrantes, certo? E o orgulho do trabalho de cada um, homens e mulheres da família toda. Os ucranianos vieram em 1895, também religiosos e trabalhando também em comércio e na arte, pelo bairro do Birgorilho que se estabeleceram. As peçancas e ali um exemplo de arte, de bordado dos ucranianos. Eles também fazem o pirogue, tá? As duas culturas. Italianos, em sua maioria ligados ao ramo de alimentos. Aqui nós temos o monumento em homenagem ao vinho, lá em Santa Felicidade, e ali uma imagem de imigrantes italianos, também ligados à produção de vinho. O italiano Giuseppe Todeschini, aqui em Curitiba, criou a primeira fábrica de massas do sul do país. E não foi só o macarrão, tinham outros biscoitos, outras questões. E também a primeira máquina de fazer macarrão foi deste imigrante italiano. Daqui de Curitiba, em 1885, começou a vender macarrão, muito provavelmente, de porta em porta ou em carroças, como era o que a gente vê nas imagens antigas. Aqui nós vemos uma homenagem, prestem atenção, que não é em Curitiba, é em Campo Largo, mas eu já vou contar por quê. Colônia Rebouças, preste atenção nesse nome, Rebouças. Homenagem à imigração italiana. O artista é Éder Portalha. E nós vemos ali a nossa querida professora Josiane, que gentilmente, muito obrigada, cedeu essas fotografias para a nossa aula.
dessa obra de arte belíssima, que aparece bem no cantinho ali, 1878. A data de imigração. Essa colônia, somente famílias italianas é que foram para essa colônia Rebouças em Campo Largo, certo? É uma homenagem a elas. Os negros também construíram a cidade de Curitiba e foram extremamente importantes. Trabalharam na construção de obras gigantescas, como por exemplo a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Dá uma olhada no tamanho desafio da construção dessa estrada de ferro, que olhando ela pronta e olhando até hoje, nós quase não nos damos conta do que possa ter representado isso naquele tempo com os recursos que existiam naquela época. E isso se deve ao empreendedorismo e ao trabalho, à dedicação de Antônio e André Rebouças. Nasceram na Bahia, foram estudar na Europa, especializaram-se na construção de estradas e vieram para o Paraná. Aqui em Curitiba, eles ajudaram a construir a cidade, trabalharam na continuidade de ruas importantes da cidade, sabe? Esse bebedouro da Praça Zacarias, que nós já vimos numa das aulas, talvez se você assistiu a aula você lembra, ele não é um simples bebedouro, nem um simples chafariz. Ele era o meio pelo qual as pessoas tinham acesso à água na cidade. Então ele é de extrema importância, né? E a Estrada da Graciosa e a Ferrovia Paranaguá-Curitiba. Não é à toa que André e Antônio Rebouças, os irmãos, estão homenageados na colônia Rebouças, já lá em Campo Largo. E aqui em Curitiba, no bairro, todo o bairro Rebouças, e na Rua Engenheiros Rebouças também. São considerados os maiores engenheiros do Brasil no século XIX. Japoneses começaram a chegar a partir de 1915 com um imigrante, em especial décadas depois vieram mais japoneses e se instalaram nos bairros de Uberaba, Campo Comprido, Santa Felicidade e no município de Araucária. E ali nós vemos cerejeiras que são características do Japão. Sírios e libaneses também vieram no início do século XX e se estabeleceram no centro da cidade como bons comerciantes. Armarinhos, calçados, roupas. Outros povos também fixaram residência em Curitiba, mas em quantidades menores. Ingleses, suíços, espanhóis, gregos, portugueses. Suíços eu vou ter que falar, porque lá atrás eu devia ter falado do Miller, o Gottlieb Miller, porque foi um imigrante bem importante. Ele teve uma fundição, conhecem o Shopping Miller? A fundição do Gottlieb Miller era onde atualmente é o Shopping Miller. E ela produzia de ferros a fogões, uma indústria muito bem sucedida. Então não poderia deixar, ele nasceu na Suíça, por isso. Recentemente também puderam ser observadas imigrações de equatorianos, paraguaios, argentinos, bolivianos e coreanos. O processo de imigração não cessa. Então, repararam já que nós viemos lá de trás até os dias atuais, certo? E haitianos, venezuelanos. E aqui vou fazer um comentário. Vocês sabiam, eu sei disso, que em 2010 houve um terremoto de 7.0 na escala Richter. É muito forte. Muito forte. E abalou o Haiti. Graças hoje nós podemos mostrar uma imagem de uma turma de haitianos
em um curso instrumental de língua portuguesa aqui em Curitiba. Eles migraram para outros países também, estão em outros lugares do Brasil, mas também em Curitiba. Então, não é à toa que as pessoas mudam de país, mudam de lugar. Vocês sabem disso. Sírios. Esta é Alepo, uma das cidades mais populosas de lá. Não é à toa que as pessoas precisam buscar outros espaços, outros locais de vida. Venezuelanos, né? Uma inflação colossal, né? Problemas de falta de alimento, né? Enfim, problemas gravíssimos. Então, o processo imigratório não cessa e as cidades são construídas pelas pessoas, né? Por todos. Curitiba não esquece, né, de quem vem, de quem constrói a cidade. Se a cidade é o que ela é hoje, é por conta de todos os que estiveram aqui, de todos os que vieram para cá e de todos nós hoje que estamos aqui, trabalhando, vivendo, né, e fazendo o dia a dia. Então, uma das formas de homenagem a todos os povos que aqui estiveram e que ainda estão é não esquecê-los, né? No Parque Tingui, nós temos a estátua do cacique Tindiquera, homenageando ao povo indígena que viveu nessa região. É o maior parque linear do Brasil. Bosque de Portugal é uma homenagem aos laços luso-brasileiros, com poemas de poetas portugueses importantíssimos e bonitos numa trilha, lá no Jardim Social, na Rua Osório Duque Estrada, com a Fagundes Varela. Bosque Alemão. O Bosque Alemão, aqui a gente vê a parte da frente da Casa Mila, é arquitetura alemã, e a capela neogótica. E lá tem também a Torre dos Filósofos, porque muitos filósofos alemães famosos, e a trilha, que conta a história de João e Maria, a Casa da Bruxa, muito bonito. Memorial da Imigração Polonesa, homenageando os poloneses. Olhem as casas, essas casas são originais, dentro delas tem utensílios usados pelos imigrantes. Memorial ucraniano, a Capela de São Miguel, com a cúpula dourada construída em madeira, e ali o campanário. A Praça Zumbi dos Palmares tem dois totens, um representa cultura, o outro representa a educação. E cada um dos totens vermelhos representa um país do continente africano. Atrás tem o mapa e a bandeira desse país, representando o maior dos quilombos. Bosque São Cristóvão, ali o Portal de Santa Felicidade, homenageando os italianos. A Praça do Japão, e ali acho que dá para ver em vermelho a obra de arte de uma artista plástica, Tomi Otaki, ela também é uma imigrante, embora de São Paulo, e outras obras importantes na Praça do Japão também. O Memorial Árabe, a construção é inspirada em uma construção de deserto, em uma arquitetura de deserto sobre o espelho d'água. E agora nós vamos fazer um exercício muito simples, mas que é muito importante. Então pegue o seu caderno, você vai copiar a questão, é rápido, e nós já vamos voltar para fazer a correção, certo?
Conseguiu copiar direitinho? Principal povo indígena que habitava os campos de Curitiba. Se você respondeu que foi o povo Tingui, você acertou. Agora, inicialmente, o povo curitibano se formou a partir de indígenas, portugueses, negros e espanhóis, certo? Muito bem. Vamos então para um próximo exercício. Com a emancipação política do Paraná e o incentivo à colonização, Curitiba recebeu intensa imigração. Cite alguns dos imigrantes europeus que vieram para a região de Curitiba, certo? Talvez você não precise copiar a questão inteira. Talvez você possa colocar o número da questão e ir direto aqui em cite alguns dos imigrantes, certo? Alguns minutinhos para você organizar o seu caderno e nós já voltamos para fazer a correção, ok? Se você fez alemães, italianos, poloneses e ucranianos, você acertou. Se você colocou outros imigrantes, tudo bem também, também pode estar certo. Vamos para uma próxima atividade. Os negros André e Antônio Rebouças são considerados os maiores engenheiros do Brasil no século XIX. Quais foram as grandes obras realizadas por eles no Paraná? Organizem o caderno, copiem a questão com bastante capricho
e nós já voltamos para fazer a correção, certo? Se você respondeu que foi a Estrada de Ferro de Curitiba, Paranaguá e a Estrada de Graciosa, você acertou. Esses engenheiros fizeram obras incríveis e vale a pena pesquisar a biografia deles, certo? Vamos para mais uma atividade. Você participa de alguma celebração ou festa da cultura popular da cidade? Qual? Organize o seu caderno, copie essa questão e nós já voltamos.
Bem, é claro que essa é uma resposta pessoal, né? Que você, no retorno das aulas presenciais, vai poder retornar com os colegas, conversar com a turma, com a professora, com os colegas de vocês. Muito obrigada pela aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto bem interessante, certo? Cuidem-se bem e até a próxima aula.